42 e 43. Nós leremos os dois salmos agora, se Deus assim nos permitir. Salmo de número 42 e 43. Salmo de número 42 e 43. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e de dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catapultas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte, aos Teus tabernáculos. Então, irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque até aqui, durante a liturgia, o Senhor nos permitiu falar com o Senhor através da leitura, das orações, dos cânticos. Obrigado, ó Deus, porque chegou o momento em que o Senhor aqui falará conosco através da Tua palavra. Para isso, ó Deus, eu te peço que a começar de mim, o Senhor me ajude, que apesar das minhas limitações, que apesar das minhas fraquezas e falhas, que o Senhor ainda assim me ajude, ó Deus, a expor a Tua palavra de forma fiel, de forma clara, e que todos nós essa noite possamos ser alimentados um pouco mais da Tua palavra. Ó Deus, receba toda a honra e toda a glória para Si, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tive o privilégio de aprender com um grande pastor amigo meu uma seguinte frase: eu não fui chamado para ser original, eu fui chamado para ser fiel. E essa frase, ela significa, entre outras coisas, que eu não fui chamado para ler o texto bíblico e inventar nada original, como se eu tivesse alguma autoridade para inventar alguma coisa. De forma que nós nos esforçamos para aprender a palavra de Deus, inclusive com outras pessoas mais sábias, mais experientes, mais preparadas,
E nós nos esforçamos para aprender dessa palavra do Senhor, para inclusive passar, para alimentar a igreja com a palavra do Senhor. E meus irmãos, nesse domingo e no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, eu gostaria de passar para os irmãos um pouco daquilo que eu tenho aprendido dentro do livro dos Salmos. E o meu desejo é que você se maravilhe com a beleza, com a grandiosidade que é a palavra de Deus, assim como eu tenho me maravilhado também. A primeira coisa que nós precisamos aprender aqui sobre os Salmos é que eles não são um conjunto de poesias de assuntos aleatórios, mas os Salmos eles seguem uma certa ordem lógica. Por exemplo, você já deve ter percebido aí no seu inário que ele segue uma certa organização por assuntos, não é? Você já deve ter notado, por exemplo, que os hinos de gratidão ficam todos ali mais ou menos juntos, ali perto do hino 62, por ali. Os hinos de confissão de pecado, de contrição, estão mais ou menos juntos também. Os hinos sobre as sociedades estão mais ou menos juntos também, e assim por diante. E o nosso inário é assim, porque fica mais fácil de você localizar o assunto que você quer, o assunto que você precisa, seja um hino de adoração, um hino de gratidão ou de confissão, etc. O saltério, ele segue o mesmo estilo. Por exemplo, os salmos de romagem estão todos juntos. Ele vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Os salmos de lamento, aonde a maioria está junto ali entre o Salmo 42 e o Salmo 72. Os salmos de aleluia, onde nós temos um conjunto lá no finalzinho, do Salmo 146 ao Salmo 150, e por aí vai. Uma outra coisa também que nós precisamos aprender, e que nas últimas décadas os pesquisadores têm defendido com mais ênfase, é a ideia de que a ordem dos salmos ela não é aleatória. A ordem dos salmos ela foi colocada assim de forma proposital. Nós não sabemos quem foi o organizador dos salmos, possivelmente foi o escriba Esdras, depois do exílio babilônico, mas nós temos informações bastante sólidas de que a ordem dos salmos foi escolhida propositalmente. E aí nós começamos a entrar no saltério propriamente dito e a tentar entendê-lo melhor. Um detalhe importante, para quem não sabe, eu sei que muitos aqui sabem, mas eu tenho que partir do pressuposto de que existem pessoas que não sabem. O saltério, ele é dividido em 5 partes, ou 5 livros. E para te mostrar isso, eu vou pedir a você, por favor, abra lá no Salmo de número 1, o primeiro Salmo. Por favor, acompanhe comigo, mesmo você que já sabe disso, mas vamos relembrar. Abra lá no Salmo de número 1. Você vai olhar em cima do título do Salmo 1, e está escrito aí, livro 1, não é? Agora, por favor, vá lá para o Salmo 42. Dá um pulo aí, vai lá para o Salmo 42. Você vai olhar em cima do título do Salmo 42 e está escrito livro 2. E aonde está o livro 3? Vá para o Salmo 73 agora. Salmo de número 73. Em cima do título está escrito aí livro 3, separando. Agora, vá para o Salmo 90. Para o Salmo 90. E em cima do título do Salmo 90 está aí livro de número 4. E por fim, o Salmo de número 107. Abra lá o Salmo de número 107. E em cima do título do Salmo de número 107 está escrito aí livro 5. Ok? Sua Bíblia não é diferente da minha, certo? Ok, então nós aprendemos um detalhe aqui importante, se você não sabia, ficou sabendo hoje dessa informação. Existem algumas ideias bastante robustas sobre o porquê o Salmo foi organizado nessa sequência e dividido em 5 livros. E alguns vão defender que isso foi proposital para contar uma grande história. Mas como assim? Veja, alguns vão dizer que o Saltério foi dividido em 5 livros como uma resposta ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia.
E, por exemplo, assim como o livro de Gênesis vai narrar a criação de Deus, onde ele cria inclusive um lindo jardim, e nesse jardim nasce águas, da mesma forma, o Salmo 1, o livro 1, vai mencionar sobre uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E nesse lugar, as árvores dão fruto no seu devido tempo, apontando claramente para o Éden. Ainda, nós temos o Salmo 8, que vai dizer lá no versículo 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. Novamente, o salmista está fazendo uma referência à criação de Deus lá em Gênesis. No quinto livro da Bíblia, Deuteronômio é basicamente onde a lei é recapitulada para o povo, e o povo louva ao Senhor porque eles estão prestes a entrar na terra prometida. Bem, nós também temos no quinto livro dos Salmos, por exemplo, o Salmo 119, que é o maior salmo do saltério, dedicado justamente a exaltar a lei do Senhor. E nós temos, no final do salmo, o Salmo 150, que vai se tratar de um cântico de louvor, que nós cantamos aqui inclusive, um cântico que chama todo mundo a louvar a esse rei para todo sempre. Ou seja, temos argumentos muito fortes e convincentes de que o saltério é uma resposta ao Pentateuco. Existe também uma perspectiva de que o saltério está contando uma história do povo de Israel no Antigo Testamento. Deus guiou o povo para viver um novo Éden, lá na terra de Canaã. Porém, o povo se afasta do Senhor, como nós aprendemos aqui na escola dominical. O povo se afasta do Senhor e é levado ao cativeiro babilônico. E, inclusive, no livro 3 do Salmo que você abriu aí, lá no livro 3, representa muito bem isso. Nós temos ali a maioria dos salmos de lamento, como o Salmo 73, por exemplo, onde o servo de Deus, ele se desespera, porque diante dele os ímpios estão prosperando e os justos estão sofrendo. Porém, logo no livro 4 de Salmos, é como se o povo olhasse para a promessa de Deus, é como se o povo olhasse lá para Moisés, lá no Monte Sinai, e é por isso que o livro 4 é aberto com o Salmo de número 90, o único Salmo de Moisés que nós temos registro. E Moisés, nesse salmo, ele vai dizer, em outras palavras, Senhor, nós sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, nós sabemos que é o Senhor que nos governa, nós sabemos que o Senhor está no controle, mesmo no sofrimento, mas até quando? Até quando nós sofreremos, Senhor? Até quando o Senhor vai ficar em silêncio? E é no livro 5. No livro 5 seria essa perspectiva de que o rei vai retornar. O rei retornou. Ele vem e ele vai exterminar os inimigos, e ele vai levar o povo para o templo para glorificar o nome do Senhor para sempre. Por isso, todo ser que respira, louve ao Senhor. Essa mensagem, meus irmãos, geral, ela também se parece muito com a nossa. Assim como Deus criou o primeiro Adão para ser bem-aventurado, o Salmo 1 vai falar de um certo homem que também é verdadeiramente bem-aventurado, muito mais bem-aventurado do que o primeiro Adão, Cristo Jesus. Assim como o povo se tornou escravo até chegar na terra prometida, nós, antes de Cristo, nós éramos também escravos do pecado. Mas como mostra o livro 5, o nosso Rei Jesus, Ele nos salvou. E é por isso que nós glorificamos o Senhor para todo sempre. Ou seja, meus irmãos, o mais impressionante de tudo isso é que todas essas interpretações dos Salmos, elas estão em sintonia umas com as outras. Elas estão em sintonia, inclusive, com o restante das Escrituras. É como se o saltério estivesse contando uma história, só que em diversas perspectivas. É como se eu tivesse, aqui na frente, como se eu tivesse um cubo, onde cada lado é de uma cor. E eu estou vendo aqui o cubo pelo lado azul. Os irmãos estão vendo o cubo aqui pelo lado branco e uma outra pessoa pelo lado laranja. Estamos vendo o mesmo objeto, só que em perspectivas diferentes. O Salmo, então, está contando a mesma história. A história da glória de Jesus, a história da redenção do povo de Deus, só que de perspectiva diferente. É a mesma história. Pensando nisso, meus irmãos, se Deus nos permitir, nós veremos aqui rapidamente sobre a mensagem do livro 2. Nós lemos o Salmo 42 e 43, não é? Ele faz parte do livro 2. Vamos ver o que o livro 2 está nos ensinando. Nós vamos afunilando até chegar no Salmo que nós lemos,
de maneira muito rápida, sem aqui querer me estender muito. Primeira coisa então, qual é a mensagem do livro 2? Veja, eu não sei se você percebeu, mas no contexto que eu mencionei, acabei de mencionar agora, eu não mencionei o livro 2. Eu falei do livro 1, eu falei do livro 3, do livro 5, mas não mencionei o livro 2. Isso foi proposital. Porque esse livro 2 aqui, meus irmãos, ele também possui modos de se olhar para ele. O livro 2, ele vai pegar do Salmo 42 até o Salmo 72. E assim como o livro 1 é uma resposta ao Gênesis, o livro 2, ele se trata de uma resposta ao Êxodo. E isso por causa de alguns detalhes muito curiosos aqui. O primeiro deles, você vai se lembrar que lá no livro do Êxodo, é marcado pelo cativeiro, não o babilônico, mas o cativeiro egípcio. Muito antes, ainda em Gênesis, Deus usa José, o filho mais novo de Jacó, para chegar até a exaltação lá no Egito, para que ele pudesse salvar o povo de Deus da fome e do casamento misto. Mas isso logo se transformou em uma prisão, logo o povo de Israel se tornou prisioneiro no Egito, por causa do coração pesado de Faraó. E o interessante é que Moisés, lá no Êxodo, no capítulo 2, versículo 23, ele vai dizer o seguinte: os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão, eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Ou seja, o povo está desesperado, o povo está abatido, ele clamava por socorro. E então, nós temos, por exemplo, no Salmo 42, o versículo 6, que vai dizer: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Misrá. Veja, muito provavelmente esse salmo aqui, ele foi escrito, ele está se referindo ao cativeiro babilônico, mas o organizador, possivelmente Esdras, ele coloca esse salmo aqui de maneira proposital, para nos mostrar, meus irmãos, que o sofrimento do povo de Deus lá no Egito, não era menor que o sofrimento que o povo de Deus sofreu lá no cativeiro babilônico. Mas então, depois, o povo é libertado do Egito, e logo em seguida eles se preparam para oficializar uma aliança do Senhor lá no Monte Sinai, como muitos aqui já leram. E é por isso que nesse livro 2, nós temos, por exemplo, o Salmo de número 68, versículo 7 e versículo 8, que vai dizer: ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, a terra tremeu, até os céus gotejaram na presença de Deus, o próprio Sinai tremeu na presença de Deus de Israel. Veja, parece muito claro aqui que o salmista está se referindo ao Êxodo, e especialmente ali o capítulo 19 e 20 e em diante, aonde o Senhor desce sobre o monte Sinai para falar com o povo. Parece, meus irmãos, que de fato o organizador do salmo, ele quer nos chamar a atenção para fatos importantes que aconteceram com o povo de Deus. E dentre esses fatos, talvez um dos acontecimentos mais importantes seja a escolha do ungido de Deus, seja a escolha do rei de Israel, o rei Davi. E isso nos ajuda a entender o porquê que o livro 2, melhor dizendo, ele é o segundo livro do Saltério com mais salmos de Davi. 58% do livro 2 aqui são salmos de Davi. E a maioria desses salmos são de lamento. São de lamento, de tristeza, porque os seus inimigos estão contra ele, estão contra o ungido. Mas até mesmo nesses salmos de lamento, meus irmãos, parece que ele nos aponta para algo maior. Por exemplo, o Salmo 69, versículo 20 e 21, ele vai narrar um momento de profunda angústia do rei Davi, e ninguém apareceu para ajudá-lo. Pelo contrário, Davi diz que na sua sede lhe deram de beber vinagre. É como se, mesmo sofrendo, muitos ainda queriam piorar a situação. Na sua sede, deram a ele de beber vinagre. Você se lembra de alguma outra pessoa que na sua dor ninguém pôde ajudá-lo, e na sua sede também foi lhe dado vinagre para beber? Em Mateus, no capítulo 27, nos é narrado que Jesus também, na sua sede, lhe foi oferecido vinagre. Mas ainda temos também o Salmo 55 dentro aqui do livro 2. E nos versículos 12 e 13,
Ali é narrado que um amigo íntimo do rei ungido, que comeu junto com o rei, esse alguém o traiu. Esse amigo íntimo, esse companheiro íntimo traiu o ungido. E novamente, parece muito bem claro aqui, meus irmãos, que estes salmos estão apontando para alguém muito mais longe do que o rei Davi. Estes salmos, na verdade o livro 2 dos salmos, eles apontam na verdade para Cristo, que também sofreria, que também seria traído por uns dos seus discípulos. E de maneira geral, meus irmãos, o livro 2 nos ensina que Deus sempre foi fiel para com o seu povo. A vontade de Deus foi que o seu povo sempre vivesse no Éden, vivesse de forma perfeita, sem sofrimento. Porém, o homem preferiu se rebelar contra Deus. E o pecado, meus irmãos, o pecado tem consequências. E é por causa disso que nós podemos e provavelmente nós vamos sofrer, porque o pecado gera consequências. Mas nós devemos lembrar do rei ungido definitivo, aquele que sofreu o nosso sofrimento, aquele que morreu a nossa morte, e aquele que já reina sobre nós. E assim como no sofrimento do Egito, teve um tempo determinado, 430 anos, e depois veio a salvação. Assim como o sofrimento babilônico teve um tempo determinado, 70 anos, e depois veio a libertação. Da mesma forma, as nossas dores, os sofrimentos que nós passamos, elas também terão um fim. Porque o nosso rei vai voltar. Porque o rei está voltando. Em nome de Jesus. E isso, meus irmãos, é um pouco do que trata o livro 2 de maneira geral. Agora nós vamos afunilar ainda mais. E nós vamos aprender sobre uma estrutura que está aqui dentro do livro 2. Uma pequena história dentro do livro 2. Esse grupo de salmos que nós vamos tratar aqui, ele vai do Salmo 42 até o Salmo 49. E esse grupo, ele vai contar como se fosse uma pequena história. Logo de cara, o que nós precisamos aprender é como funciona um salmo de lamento. Qual é a estrutura de um salmo de lamento, a maioria do salmo de lamento? Você já deve ter percebido nas suas leituras de um salmo de lamento, que geralmente o salmo começa triste, não é? Ele começa triste, angustiado, pedindo ao Senhor que escute a sua oração. Por exemplo, nós temos o salmo de lamento de número 13, versículo 1 e versículo 2 vai dizer: até quando, Senhor? Até quando te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando a minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? E assim começa a maioria dos salmos de lamento, triste, com um certo desespero, inclusive, no ar. Mas então, em uma determinada parte do salmo de lamento, há uma reviravolta, uma ponta de esperança, de consolo, como nos versos 5 e 6 do mesmo Salmo 13. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Veja, esse caminho do desespero é percorrido até o caminho da alegria, do alívio. E esse caminho é chamado pelos estudiosos de reviravolta do lamento. A reviravolta do lamento. As coisas não estão bem, mas o salmista se lembra das promessas do Senhor e ele então se conforta. Quando nós observamos os Salmos 42 até o Salmo 49, nós temos a mesma estrutura aqui, só que obviamente de uma escala maior, né? Veja, por exemplo, o Salmo 42 e 43, que nós acabamos de ler, é um salmo de lamento na visão individual. Alguém está muito triste. E repare que todo esse salmo, ele está na primeira pessoa, eu. Na primeira pessoa do singular, eu. A minha alma, eu me lembro. O meu auxílio, meus adversários, e por aí vai até o final do Salmo 43. Ele está sofrendo individualmente. Mas depois disso, como se não bastasse, esse sofrimento individual, ele aumenta. Ele aumenta para uma escala muito maior. O sofrimento agora, meus irmãos, é coletivo. E então você vai perceber que no Salmo 44,
Nós não temos mais um sofrimento individual, mas agora também nós temos gotas de sofrimento coletivo. E veja o versículo 1 do Salmo 44. Ouvimos, primeira pessoa do plural agora. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizestes em seus dias. E essa visão coletiva, ela se repete por quase todo o Salmo 44. Ou seja, o Salmo começa alguém individualmente sofrendo, e ele aumenta, agora é todo o povo está sofrendo. Mas então, lembra da reviravolta do lamento? De repente, de forma abrupta, sem estarmos esperando, nós somos surpreendidos com um salmo de casamento, Salmo 45. Temos um casamento, inclusive o título do casamento do Salmo 45, aí que não é inspirado, mas nesse caso nos ajuda, é o ungido de Deus e a sua noiva. Perceba, estava tudo ruim, tudo desesperançoso, a tristeza inclusive estava espalhada por todo o povo, mas agora chegou um casamento. Como assim? Olha que interessante, o verso 2 do Salmo 45 diz que este noivo é um rei formoso, os seus lábios, nos seus lábios há graça, e ele é abençoado para sempre. No verso 3, esse rei é um herói, ele se veste de glória e de majestade. No verso 4, esse rei peleja pela verdade e pela justiça, e tem muitas outras características que nós não temos tempo de tratar agora. Mas é dito no versículo 5 que o trono desse rei, desse noivo, é para sempre. O trono dele é eterno. Veja, o livro começou com o lamento do povo, que estava escravizado. O reinado de Davi acabou, mas aqui chega um rei. E esse reinado, esse rei é eterno. Mas há um outro fato também interessante aqui. Quem é a noiva desse rei? Quem é a noiva desse rei poderoso, justo e glorioso? E o verso 10 do Salmo 45 vai dizer: ouve, filha, vê, dá atenção, esquece do teu povo e da casa de teu pai. Veja, aqui nós temos uma mulher que é chamada a deixar não somente a casa dos seus pais, mas também ela é chamada a deixar o seu povo. Isso significa que ela pertencia a um outro povo. Ela é uma gentia. Um rei quer se casar com uma noiva gentia. Essa noiva, ela vai ser narrado aqui no Salmo 45, que essa noiva também é formosa. Ela possui vestes novas vestes, com ornamentos de ouro. E através dessa noiva gentia, os outros povos também louvarão o rei. Veja, meus irmãos, nós temos aqui um rei judeu, formoso, glorioso, verdadeiro, justo, que vai se casar com uma mulher gentia, que abandonou as práticas do seu antigo povo, para ficar com esse rei para todo sempre. Meus irmãos, olha que maravilha. Efésios, no capítulo 2, versículos 11 a 13, diz assim: portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, eu amo esse termo, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. E um pouco mais à frente, no capítulo 5, versículo 25 a 27, vai dizer: Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Meus irmãos, temos aqui um rei, o filho de Davi, um judeu glorioso, poderoso, verdadeiro, justo, que se casou com a igreja, com a sua noiva. Nós que éramos escravos do pecado,
Nós que éramos de um povo inimigo de Deus, um coração vazio, mas o Rei, Cristo Jesus, o noivo, nos tira da lama do pecado, nos limpa, nos dá novas vestes, e nos diz agora que nós somos dele, nós pertencemos a ele para todo sempre. E veja que nos salmos seguintes, até no Salmo 49, nós não temos tempo de tratar aqui, mas as coisas, os problemas anteriores, elas vão se resolvendo, a alegria está de volta, porque o noivo chegou, o noivo enfim chegou. Isso, meus irmãos, isso deve ser um consolo, isso deve ser um consolo para aqueles que estão passando por lutas e sofrimentos. Um dia, Cristo, o noivo, ele voltará, e não haverá mais lutas, não haverá mais sofrimento. Isso deve nos alertar também para o fato de que, às vezes, como nós mencionamos na liturgia, às vezes nós nos esquecemos de que Cristo está voltando. Às vezes nós nos esquecemos que o noivo está voltando. E é por isso que o nosso coração fica ansioso pelo dia de amanhã, como se nós fôssemos viver eternamente, como se nós pertencêssemos a nós mesmos. Mas a palavra de Deus vai dizer que nós pertencemos a Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, e o noivo está chegando. Até aqui, nós vimos no livro 2, o livro 2 como um todo, que nos aponta para Cristo como o Rei. Vimos a estrutura aqui do livro 2, do Salmo 42 ao Salmo 49, que nos aponta para Cristo, que é o nosso noivo. Por fim, veremos agora sobre o Salmo 42 e o Salmo 43 em si. Agora chegamos. Você provavelmente deve ter se perguntado por que nós lemos o Salmo 42 e o Salmo 43 juntos. Acontece, meus irmãos, que desde a igreja primitiva, esses salmos foram considerados um só. Eles foram considerados um só. Talvez por um erro de tradução eles foram separados. Na verdade, se você reparar bem, você vai ver alguns sinais de que eles são um só. O primeiro deles, nós já mencionamos. Os dois tratam do mesmo assunto e estão na primeira pessoa do singular. É como se o assunto fosse um só. Mas existe uma outra evidência ainda mais clara. Perceba, por exemplo, que eles possuem o mesmo refrão, como se fosse um hino do nosso inário. Perceba que nós temos no início do Salmo 2, um texto, e lá no versículo 5 do Salmo 42, melhor dizendo, nós temos o texto do Salmo 42, e no versículo 5 do Salmo 42 diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Agora, nós temos mais um pouco de texto, e veja agora o versículo 11 do Salmo 42. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então você tem mais um pouco de texto, agora no Salmo 43, e veja o último verso do Salmo 43, o versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Se parece muito com o hino do nosso inário, não é mesmo? Onde nós temos a estrofe, refrão. Depois tem mais uma estrofe, refrão, e assim sucessivamente, até terminar com o refrão. É o mesmo cântico, aqui o Salmo 42 e o Salmo 43. Mas um primeiro ponto aqui, muito importante, meus irmãos, e que eu quero chamar a atenção dos irmãos, é que esse salmo que abre o livro 2, ele não é um salmo de Davi, ele é um salmo dos filhos de Corá. Mas o que isso tem a ver? Quem foi Corá? Corá, meus irmãos, a história de Corá é narrada lá no livro de Números, no capítulo 16. E lá é dito que Corá era um levita, e ele se levanta juntamente com outros líderes para se rebelar contra Moisés, e para se rebelar contra o sacerdócio de Arão. E como punição, Corá e mais outros 250 homens que se uniram com Corá, Deus fez a terra se abrir e engoliu todos eles. Esse salmo aqui, o Salmo 42 e 43, são dos descendentes deste homem, dos descendentes de Corá.
Mas veja, ao que parece, esses filhos de Corá, eles foram perdoados. Porque apesar dos seus antepassados terem errado e terem sido punidos por causa disso, Davi ainda coloca esses homens para trabalharem no templo. Para ser mais preciso, os filhos de Corá eram os porteiros do templo. Então veja que simbólico. Nós temos aqui rebeldes redimidos, pecadores redimidos, perdoados. Eles são chamados a servir o Senhor no templo, como porteiros no templo. E esses porteiros estão justamente abrindo o livro de número 2 do Saltério. O salmo deles é a porta para o livro 2. Isso já nos ensina algumas coisas, algumas aplicações muito importantes. Meus irmãos, a igreja é lugar de santos convertidos, sim. Mas a igreja também é lugar de perdidos que procuram o perdão de Deus. A igreja também é lugar de perdidos que procuram o perdão de Deus. E quem procura o perdão de Deus em nome de Cristo, por meio de Cristo, ele vai encontrar perdão e graça diante do Senhor. Um outro detalhe aqui é que existe um paralelo entre esse Salmo 42 e o Salmo 1, lá do livro 1. No Salmo 1, nós temos a imagem de uma árvore que é plantada junto a ribeiros de água, ou seja, tem água em abundância. Essa árvore está sendo alimentada o tempo todo pela presença do Senhor. Mas aqui no Salmo 42, o primeiro verso vai dizer justamente o contrário. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O salmista aqui, ele está sedento por Deus. No verso 2, ele pergunta: quando eu poderei estar presente na tua face? Ou seja, quando é que eu vou poder cultuar o Senhor lá no templo, meu Deus? E ele exprime a sua angústia. Vamos lembrar, é um salmo de lamento. Ele exprime a sua angústia até que ele expõe toda a sua angústia no refrão. Por que está abatida, ó minha alma? Mas ao mesmo tempo ele dá uma resposta. Espera. Espera em Deus, espera, coração, espera a minha alma em Deus, porque eu ainda vou louvar o meu Deus. Eu ainda vou louvar o meu Deus, que é o meu auxílio. E meus irmãos, veja como essa mensagem ela está em perfeita sintonia com a mensagem geral do livro 2 e com a estrutura que nós acabamos de ver do livro 2. O livro 2, ele faz referência ao Êxodo, nós aprendemos, onde o povo clama pelo Senhor por libertação da escravidão. Mas esse povo será liberto e livre, só será liberto e livre quando o rei chegar e quando o noivo chegar. Aqui nesse salmo a mensagem é parecida. O salmista se vê escravo. Ele não pode cultuar a Deus no templo. As circunstâncias não estão boas aqui. Mas ele tem certeza de que ele ainda vai louvar o Senhor na presença dele. Ele diz: espera, ó minha alma, porque eu ainda vou louvar o meu Deus, o meu rei, o meu noivo está chegando. E diante disso, eu preciso me confrontar também. Será que a sua fé está tão firme assim? Eu não estou dizendo que nós não podemos sofrer, que nós não podemos nos entristecer, até mesmo desanimar. Isso vai acontecer. Mas você consegue dizer a si mesmo: espera. Espera, ó minha alma, espera, coração aflito. Cristo, logo, logo, vai chegar. E tudo isso vai passar. Eu sei em quem tenho crido. Eu não sei se amanhã vai estar tudo bem. Eu não sei se amanhã vai estar tudo bem com você. Eu não sei se amanhã o mundo vai querer nos caçar. Mas, meus irmãos, a nossa igreja é chamada hoje aqui a viver sobre o fato, a viver sobre a verdade de que Cristo voltará a qualquer momento. A qualquer momento. Como nós cantamos aqui na liturgia, no hino de número 5, né? Eu não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Eu não sei se maus ou áureos dias vão vir. Não sei.
mas eu sei quem tenho crido. Eu estou bem certo que é poderoso e guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. É como se o hino estivesse em sintonia com o salmo, e o salmista dizendo com toda a sua força: espera, espera, minha alma, espera, porque eu ainda vou louvar o meu Deus face a face. Meus irmãos, eu quero partir para algumas aplicações para a nossa vida. Esse é um sermão para quem estiver passando por tristezas, para quem estiver passando por lutas, internas ou externas. Ou seja, todo mundo, né? Todos nós. Eu sei, meus irmãos, que às vezes pode bater o desespero, né? Será que eu estou sozinho? Será que as minhas dores, será que as dores do meu corpo, física mesmo, será que essas dores serão um fim? Será que a injustiça que eu sofro lá na escola, será que a injustiça que eu sofro no trabalho, na faculdade, será que isso vai ser para sempre? Será que os cristãos continuarão a ser mortos por pregar o Evangelho? Será que isso vai acontecer para sempre? Não. Pois o livro 5, lá no livro 5, o Salmo, vai dizer que um dia, todo ser que respira, vai louvar o Senhor. E o livro 2, o Salmo, que nós acabamos de ver, nos diz que um dia o rei, o noivo, ele vem. Ele vem para resgatar a sua igreja. A estrutura do livro 2, a estrutura dentro do livro 2, diz que o noivo vem buscar a sua noiva. O Salmo 42 e o Salmo 43 nos ensina a esperar. Espera, pois logo logo nós louvaremos o nosso Deus face a face. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo consolo que é bem-vindo. Nós te pedimos, ó Deus, forças para suportarmos, ó Deus, as nossas lutas diárias, as injustiças que nós sofremos e vemos. Ó Deus, ao mesmo tempo, nos dê a esperança, ó Deus, de olharmos para Ti. Nos dê, ó Deus, a esperança, assim como Paulo, ó Deus, se confortava na verdade de que o rei está chegando, o noivo está chegando para buscar a sua igreja. Nos ajude, ó Deus, a nos consolar e a consolar os nossos irmãos, dizendo: espera só, espera que todo o sofrimento vai acabar, espera que toda a tribulação terá um fim, espera que todo o choro um dia será sanado, os motivos do choro serão exterminados. Ó Deus, mas nós já te agradecemos, porque o Senhor nos deixou aquilo que a Tua própria palavra diz, aquilo que a Tua própria palavra chama de o Consolador, que está conosco o tempo todo, nos auxiliando, nos ensinando, nos consolando, mesmo no meio das tribulações. Louvado seja o Senhor pela Tua palavra. Nos ensine a esperar o Deus de Israel. Em nome de Jesus. Amém. Convido os nossos irmãos presbíteros, aqui por favor, venham aqui à frente. Tome o assento.